ok, o irmão falou que existem diversos caminhos aí, diversas aptidões diferentes que o irmão pode trabalhar dentro de loja, a fim de se tornar uma pessoa melhor, mas, voltando o foco ao estudo, como que o estudo ele vai contribuir para o desenvolvimento moral, intelectual, enfim, o desenvolvimento pessoal de um maçom? Direta e indiretamente. Eu acho que todos nós temos a obrigação de... Bom, para um maçom, essa questão de desenvolvimento moral, não, para o homem comum pode ser uma coisa assim absurda. Para nós maçons, tem que ser uma coisa natural. Nós não temos que... eu sou moralmente impoluto. Não, para nós tem que ser uma coisa natural, extremamente natural. Sermos corretos, sermos honestos, termos uma postura digna. Não é pedir nada. O maçom tem que ser assim, ponto. Mas isso, porque ele é muito, moralmente elevado. Não tem essa. Todo maçom, todo ele, quer ele estude, quer ele não estude, ele tem que ser impoluto, tem que ser honesto, tem que ser íntegro, tem que ter moral, tem que ser falar com sinceridade. Não tem que ser diferente disso. Então, assim, o que para o homem comum, para a sociedade comum, pode ser uma grande qualidade, para nós é simplesmente a natureza do maçom. Então, a questão do estudo não está nem envolvendo o moral, o comportamento social do maçom. O maçom tem que ser assim, acabou a história. Se o maçom for diferente, se ele agir de forma desonesta, de uma forma a levar vantagens, a não ser sincero, aí sim, com certeza ele está no lugar errado. Estudar ou não vai mudar esse tipo de comportamento. Ser uma pessoa inteligente não quer dizer que é uma pessoa honesta, íntegra, proba. Ser inteligente é outra coisa. E ser inteligente não é um acúmulo de conhecimentos. Isso não é conhecimento. A sabedoria, sim. A sabedoria é aquela postura que nos leva a termos dentro de nós mesmos o conhecimento a cada passo. Ele faz com que nós cresçamos, não simplesmente com estudo, mas com observação natural. No caso do maçom, nós temos que buscar a sabedoria, não o mero acúmulo de conhecimento. Porque o acúmulo de conhecimento não vai servir para absolutamente nada nos momentos em que nós temos o desenvolvimento da inteligência artificial. Para que eu vou decorar uma Barça? Que eu posso simplesmente entrar na OpenAI lá, como é que é o nome do... O ChatGPT? O ChatGPT, ou no Yu, pergunto lá qualquer assunto. Isso é conhecimento. Sabedoria é outra coisa, sabedoria é postura. Sabedoria é um conjunto de habilidades morais, intelectuais, que nós temos, como maçons, a obrigação de ter. Então, o estudo vai nos propiciar o aprofundamento em certas matérias que nos são caras. Por exemplo, estudar filosofia. É necessário, o estudo em si é necessário, porque você não vai encontrar filosofia aí, comprar numa bala, num papelzinho de bombom, escrito uma frase filosófica e você vai sair. Não é por aí. Aprender, estudar é uma necessidade para que nós possamos conduzir, liderar os outros irmãos. É uma possibilidade que nós temos, estudando, de fazer com que a nossa loja, a nossa oficina, melhore a sua produção intelectual. O estudo é para isso. É para que nós sirvamos de farol para os outros irmãos. Todos vão estudar? Não, nem todos. Nós sabemos que não. Mas, pelo menos, nós temos que contaminar esses irmãos com o conhecimento, com o bom conhecimento, com o bom estudo, com indicação de bons livros. Nós temos irmãos que odeiam ler, mas nós temos irmãos que não leem porque têm dificuldade visual. Então, nós temos que buscar aproveitar cada um desses irmãos, tentando ensinar para eles, e para isso nós temos que estudar, para que nós sirvamos de exemplos para os nossos irmãos que têm dificuldade de estudo,
para que nós sirvamos de exemplo, para que eles possam, aos poucos, ir adquirindo o hábito de ler, de estudar, de se aprofundar um pouco. Eu aconselho muito, quem puder, ouvir, falar de filosofia. Isso é muito difícil. Tá bom. Procure ouvir os filósofos de hoje em dia, que estão aí, populares no YouTube. Na verdade, a internet popularizou tudo. Popularizou como construir uma arma, como fazer droga, como produzir isso, como produzir um monte de porcarias. Mas a internet popularizou também um monte de coisas maravilhosas. Cabe a cada um de nós que gostamos de estudar, procurarmos esses nichos que vão nos ajudar, que vão nos estruturar nos estudos e indicar para os irmãos menos afeitos aos estudos. É uma forma de nós servirmos de luz para os estudos deles. A filosofia procura Mário Sérgio Cortella, procura Leandro Carnal, procura Clóvis de Barros Filho. Clóvis de Barros Filho é meio doido, mas ele é maravilhoso para quem tem dificuldade, porque ele é um esclarecedor. Ele tem um explicador, ele fala que ele é um explicador. Para as pessoas que têm dificuldades de pegar um Kant, Immanuel Kant, você pega aquilo lá, é complicado para você entender. Não, mas eu vou ler Platão porque é mais simples. Não vai não, meu amigo, não vai não, que ele é difícil pra caramba, é difícil de entender Platão. Pega o Clóvis de Barros Filho no YouTube explicando sobre o mito da caverna. Se você pegar a obra platônica, ela é difícil de você entender, de você encontrar as nuances. Aí você vai ouvir o Clóvis de Barros Filho falando um monte de palavrão, que ele fala palavrão pra caramba, mas você vai entender a essência da filosofia do que Platão quis falar com aquilo ali. Você vai pegar o Banquete e você vai descobrir formas diferentes de falar sobre o amor. Então, procure uma forma de você enriquecer os seus estudos e, ao mesmo tempo, servir de basilamento, de balizamento para os seus obreiros que não são muito afeitos aos estudos. Então, eu acho que o estudo na maçonaria é muito importante para isso, para que nós saibamos como conduzir os estudos dos nossos irmãos que têm dificuldade de estudar.